uma nova área. Vamos chamar de nova área porque eu acho que é o nome mais recente que a gente tem dentro da área de tecnologia, né, para qualidade. Então, hoje a gente vai falar sobre uma vaga chamada SDET, ou em inglês SDET, que significa Software Developer Engineer in Test, ou desenvolvedor de software, engenheiro e desenvolvedor de software voltado para teste, ou seja, é um desenvolvedor de software voltado para teste. Esse é o nome, né? Eu falei alguma coisa errada, galera? De forma alguma. Então, quem é, onde vive, o que come um SDET hoje no QA Talk? É isso. Essa é a ideia. E galera, é trazer pra vocês, né? A Priscila e o Leandro, a gente tava conversando antes, e porque ela é uma das novas áreas a se falar, porque ela tem basicamente aí uns 2-3 anos que eu vejo ela popando em algumas vagas. E eu queria saber de você, Priscila, você principalmente, né, que já trabalha na área, trabalha bastante focada com automação atualmente, o que você vê que as pessoas querem nessa vaga hoje? No SDT, o mercado, né? O que o mercado quer nessa vaga hoje? Bom, a principal tópico não dá para saber desenvolver de forma superficial como os cargos de Quality Assurance hoje, Software Engineer, qualquer outro desses cargos que mexem com automação. Se um profissional SDT precisa ter domínio de uma linguagem, precisa saber desenvolver. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque quando a gente fala de automação de teste, o profissional que faz automação de teste não necessariamente ele tem domínio da linguagem de programação. Ele sabe ali, tipo, vou automatizar em Python, Cypress. Eu sei fazer um if, eu sei fazer um else, eu sei fazer uma classe, eu sei declarar um método. Sabe o básico para fazer ali o script de automação. Só que um profissional SDT, ele precisa ter domínio da linguagem, ele precisa realmente saber desenvolver. Até porque, um ponto muito polêmico para nós que a faz teste unitário, um profissional SDT irá fazer teste unitário. Principalmente falando sobre teste unitário. O profissional, ele tendo que trabalhar com teste unitário, sendo um SDT, como que isso vai entrar no fluxo de desenvolvimento de um software? Porque se a gente está falando aí, por exemplo, poxa, eu vejo hoje um desenvolvedor trabalhando no código dele, ele vai criar lá os métodos dele, vai fazer a PR dele. E é muito comum a gente falar sobre TDD, mas eu nem vou entrar no mérito de TDD, porque eu acho que TDD é algo que, assim, a empresa, ou melhor, o time escolhe ou não fazer, né? Ou até mesmo a pessoa escolhe ou não fazer. Mas, em questão de desenvolvimento, é sim pensado que um desenvolvedor ele tem que criar os próprios testes ali dos métodos que ele está desenvolvendo, das funções, das linhas de código, e manter isso. Em que momento, se o desenvolvedor deixar de fazer isso, que o SDT entraria para poder resolver? Eu tô te perguntando isso porque realmente é uma pergunta sincera, eu já pensei várias vezes sobre isso, e eu sempre fico meio assim. Vai entrar no fluxo de teste, infelizmente. Porque assim, a gente tem um ponto muito importante também, né? Que muitos profissionais desenvolvedores não sabem fazer TDD. Ah, é? Grande maioria, assim, pelo menos a maioria que eu trabalhei, eu acho que não trabalhavam com TDD. Exato, né? Então já parte do pressuposto que quando o dev desenvolve, ele já não desenvolve utilizando um método, né, de desenvolvimento orientado a teste. Então ele já desenvolve o código e quando sobrar tempo, eu vou lá e faço um teste unitário com uma search true só para dizer que tem um teste, né? Acontece muito. Acontece raramente todos os dias. Chove nessa hora, hein? Exatamente. É só pro Sonar fazer funcionar ali o Sonar, entendeu? E conseguir fazer deploy em produção. Mas o que vai acontecer? Sobrecarga de trabalho pro QA. Vamos dizer assim, SDT, vamos englobar QA, tá, galera? Pra gente ficar mais fácil, porque... o SDT ele faz parte do guarda-chuva de QA, é isso aí. Exato. Vai embolar ali naquele meio campo. E aí o time profissional de QA, ele vai ter que saber definir um processo muito bem claro e muito bem definido de processo de homologação / automação de teste, né? Como que vai ser esse fluxo, né? Tipo, teste unitário. Teste unitário é algo fácil, então, pensando num fluxo feliz, tá, galera? Chega, deve desenvolveu, foi para o ambiente de release, o teste foi lá, testou manual, liberou, foi para produção. Na próxima sprint, tecnicamente, ele conseguiria fazer o teste unitário, porque a funcionalidade, né, já foi deployada, já está em produção, podemos fazer o teste unitário. E aí isso seria priorizado num fluxo feliz. Mas aí também depende da sobrecarga, porque além do teste unitário, o que ainda teria que fazer? O teste de serviço, teste integrado, automação web em alguns casos, automação mobile em alguns casos. Então, teria que ser um processo muito bem definido, ou o QA trabalhar muito junto do dev. Ter um step antes, sabe? Talvez tipo, um desk check. Alguma coisa assim do tipo. Ou também, como eu tava
fazendo uma pesquisa aqui para trazer insumos para a gente discutir, utilizar a IA nesse processo para fazer, vamos dizer assim, não que vá fazer tudo, porque a IA não substitui um bom código. Não mesmo, mas substitui nenhum teste unitário. Sim, eu concordo bastante com isso. Inclusive, é uma das táticas que eu venho utilizando com os times que eu tô trabalhando hoje, né? Pra poder trazer teste unitário, porque nunca era priorizado. E assim, hoje, né, atualmente eu tomo conta de 3 times na parte de qualidade. Como que eu vou parar pra sentar e fazer os testes unitários? Dá pra fazer, mesmo que for com IA? Eu faria, tranquilo. Mesmo sem, até faria, mas aí eu ia chorar. Mas como que eu faço isso pra 3 times, sendo que cada um deles tem 7, 8 repositórios, sendo que desses 8 repositórios temos 3 que estão ou com baixa cobertura ou nenhuma. E você vê, Priscila, e eu tô te perguntando isso porque eu tenho minha visão, você vê que quando uma empresa, né, hoje no mercado, tá contratando o SDT, ela também espera que esse SDT vai trabalhar com a parte de processos, testes manuais, sabe, essa parte mais processual, mais teórica da área de qualidade, estratégica, né, eu diria. Bom, a gente tem 2 opções, né? O cara que sabe o que tá pedindo, e aí acredito que não, ele vai pegar um cara que realmente vai meter a mão em código. E aí, né, galera, lembrando, se o QA faz teste unitário, ele corrige o código do dev também, né? Porque se tu tá fazendo um teste unitário que quebrou porque a implementação tá errada, tu não vai abrir uma issue por dev e o dev vai lá, tem um erro no meu código, vou resolver. Não, vai ficar por responsabilidade do QA. Então, por isso que o SDET precisa dominar o desenvolvimento, porque ele vai ter que meter a mão no código, vai ter que corrigir o código do dev, né? Mas também a gente tem as empresas que não sabem, e aí bate muito com o que a gente já passa hoje em dia, né? Hoje, quando tu vai... Quantos profissionais se candidatam para uma vaga que fala que tem automação, chega na empresa e trabalha com manual? E aí gera aquela frustração, aí o cara fica lá. Você é contratado por uma coisa e vai pra outra. Muitas vezes não sabem nem o que estão pedindo, né? E sem falar dos casos que dá a impressão de que é um Ctrl-C, Ctrl-V de outra vaga. Sabe? Se é de comer ou de pôr no cabelo, só coloca lá e pronto. Gente, eu já vi uma vez uma vaga, eu até mostrei isso, eu tava em live, eu tava vendo o requisito de vaga, e eu juro pra vocês, tava lá escrito para trabalhar como, não era instrutor a palavra, mas era educador. Pra você ser um educador aqui na empresa tal, e aí tinha a descrição da vaga pra QA. Eu falei, não é possível que digitaram isso. Entendeu? É copy-paste, então é complicado. E principalmente vindo pra essa... Porque assim, eu acho que uma empresa ela vai saber contratar se ela precisa de um tester, né? Não que as empresas hoje precisem tanto assim de um tester, elas estão sendo bem mais exigentes, normalmente, né? Elas querem uma pessoa que realmente entenda de teste, não só uma pessoa que tá ali pra testar sem saber exatamente como funciona. Mas o que eu sinto em relação ao SDT é que algumas empresas elas viram que existe esse gap na parte de tecnologia e desenvolvimento dentro da área de qualidade e que daria para preencher utilizando esse cargo, né, SDT, da forma que você mencionou. E algumas empresas começaram a contratar para isso. Mas eu sinto que existem outras empresas que elas viram esse nome, né, SDT, e acharam incrível. E elas começaram só a copiar o nome, e quando você vai ver, é uma vaga de QA comum, né? Uma vaga que fala sobre teste manual, que fala sobre processo, que fala sobre teste automatizado também, né? Mas hoje o mercado ele acaba estranhando muito isso, né? E fica difícil de entender o que eles estão querendo, na minha opinião. Será que... O que vocês acham, né? Vocês acham que daqui a um tempo a gente vai ter alguma estabilização em relação a essas vagas? Porque desde que eu entrei, as vagas e os nomes são todos confusos, né? A gente até comentou sobre isso antes. Sobre estabilizar, nome principalmente, eu acho muito pouco provável, cara. Não existe uma convenção, cada um pede o que quer, cada empresa nomeia da forma que acha mais conveniente. Eu acho isso muito difícil de acontecer. O que de repente pode haver é uma tendência dos profissionais em si chegarem num determinado padrão, sabe? Uma base de conhecimento ali que é comum para todo mundo. A gente estava falando um pouco disso antes, e depois cada um vai seguir ali na sua especialização. Mas falando especialmente de nomenclatura, eu não enxergo isso, pelo menos não a médio prazo. Pode ser lá na frente, mas eu acho muito pouco provável. Não. Eu acho que não vai ter isso. Eu acho que é como a gente estava falando antes da gente começar, galera. A gente estava numa resenha. A gente tá meio que no metade de algumas conversas aqui. A gente foi picotando várias coisas, assim. O que eu acho é que daqui a um tempo a gente vai unificar cargos. Todo mundo vai estar com o mesmo cargo. Tipo, desenvolvedores, DBAs, sei lá, Infra.
todo mundo vai ser desenvolvedor, só que especialista em alguma coisa. Tipo médico, sabe? Todo mundo é médico, todo mundo sabe fazer clínica, todo mundo sabe clínica geral. Entendi. Só que cada um decidiu fazer a sua especialidade, entendeu? E aí opera, tipo, se tiver que ir para um consultório atender, vai para um consultório atender clínico. Só que ele é focado, sei lá, em cardiologia, sei lá, aquele que, sei lá, neurocirurgião, sabe? Sim, ele vai fazer a especialização, ele literalmente, é como se, por exemplo, eu saí da minha faculdade de, sei lá, engenharia da computação, ciências da computação, e agora eu vou fazer uma pós voltada no que eu quero, né? Obviamente eu tô fazendo de um jeito bem acadêmico, né? Porque medicina é assim, mas seria essa a ideia, né? É. E aí, E aí, o por Luca exemplo- postou aqui no chat, né? Eu sou suspeito de falar em SDT porque eu meio que trampo dessa forma, só que com outro nome. Isso não me surpreende, Exatamente. né? E dentre outras nomenclaturas, SDT é de longe a mais obscura. Nossa, É porque ela é a mais nova. É. É não é de conhecimento público assim, tão comum de ser utilizado. por isso que É eu nem simples assim. Eu nem comento muito, né? Principalmente pra quem tá buscando migração de carreira, né? Que eu falo muito com esse pessoal. SDT... Não, tem que passar longe. não passar longe, né? Acho que você pode ter como objetivo, porque foi o caso do Luca, né? O Luca, ele é nosso inscrito antigo, e ele tá aqui já tem um tempão, e ele saiu de uma área que, se eu não me engano, né, Luca? Me diz aí se eu tô errado, mas ele saiu, acho que como desenvolvedor, tava trabalhando como dev. Começou como dev. E Isso ele é aí. seu amigo, né, Leandro? Isso aí, como dev, conversamos bastante aqui nas entrelinhas e puxei ele pro lado obscuro da força, virou QA, né? Então hoje tá aí tirando Legal. onda. Então assim, pra você esse nome, ele tá muito fresco e às vezes vale a pena pra uma pessoa que é mais técnica, né? Principalmente pra quem já tentei virar dev, não deu certo, ou tentei e não gostei tanto pra trabalhar com desenvolvimento focado, mas às vezes SDT é uma ótima saída, né? Sim. Aí é uma coisa bem interessante da gente falar, né? Não é porque a pessoa é SDT ou engenheiro de teste que ela sabe automatizar tudo e gosta de automatizar tudo. Perfeito. Eu sou apaixonada por teste de API. Cara, joga uma API na minha mão, eu tiro o sangue do negócio, entendeu? Eu adoro também. Sei as melhores ferramentas, sei as melhores estratégias, já sei por onde começar. Só que assim, automação web, nossa, ficar mapeando elemento pra mim é um saco, saco. Mas o mobile não é muito diferente também, é ruim igual. Pois é, aí agora, depois de 6 anos, galera, eu vou voltar a fazer automação mobile. Boa sorte. Gente, olha, é bem isso, por causa que eu demorei 4 horas, galera, assim, ó. É até bom falar, porque o pessoal acha que sênior não passa trabalho, Aí, ó. né? O pessoal acha que sênior não passa trabalho. Eu passei 4 horas, galera, sem conseguir abrir o emulador para descobrir depois que era porque eu não tinha configurado a variável de ambiente do Android Home. Olha, Eu configurei Android Studio, configurei JDK, configurei tudo. Configurei o app, tava lá. Não abria. Aí você eu vai fui ter ver que... assim, cara, tá muito... Eu acho que tá faltando... Aí eu me lembrei do Tem Ruby. coisa errada aqui. Eu me lembrei do Ruby e eu pensei assim, cara, mas tem um Android Home em algum lugar. Aí eu fui, cara, dito e feito, configurei o Android Home lá, puxando o SDK, abri o emulador. É isso. Inclusive, dentro muitos mentorados, eles acabam sempre... A parte de setup de mobile é chatinha mesmo, galera. Mas aqui, ó, o Júnior falando, eu já gosto, ele gosta de automação mobile. Eu acho vai. ok. Se gosta, vai. Se gosta. Exato. E por causa disso, não tem muita gente que sabe e relativamente paga bem a automação mobile. Tipo, a automação no geral paga bem, mas mobile paga bem também. Tem gente que é só focada pra automação mobile. Mas eu também tô tudo com tá você. virando mobile, né? Sabe, App. tem muita coisa. É que assim, eu acho que as empresas, tem muita coisa que virou aplicativo, eu acho que teve um boom nisso. Hoje em dia, é que assim, eu tô com uma visão meio fora, tá, galera? Porque já tem um tempo que eu tô trabalhando, eu não sei se as empresas que vocês estão trabalhando são brasileiras, mas eu sinto que aqui fora o pessoal não liga muito para aplicativo. Não liga. Então, tipo, o web deles é muito mais forte, eles preferem ter um web forte mobile, né? Sabe, um web mobile no browser mesmo, do que ter um web Mas é um mobile aplicativo. first ou não? Mas aí você tá querendo demais, né? Que isso? Você é exigente, né? Não, é só bonitinho, a gente arruma ali o layout e já era, já tá bom. Entendi. É daquele jeito. Mas é a verdade. Depois deixa que o usuário testa depois. Exato. Não, mas é isso aí. É o melhor Cara, o jeito. usuário é o melhor que há. E ele traz o bug assim, ó. Você fica sabendo em segundos. Do nada surge uma prioridade 0, uma war room ali no teu Slack, no teu Teams. É isso.